E a mensagem, pode soltar, Iago? Isso. Hoje é o Iago que está lá, essa turma, os adolescentes. Muita coisa na igreja, amados, 2022, 2023 vai mudar de perfil, não é? Até mesmo os colaboradores, a gente vai tendo gente nova ocupando funções aí. Reviravoltas na vida. Rapidamente, amados, quem pensa que a vida é uma rotina constante e que nada muda e que nada acontece diferente, está tendo um problema de observação. Porque se existe algo que é permanente na vida, é que nada é permanente. Quando a gente aprende na aula de filosofia, no ensino médio, a gente aprende sobre um sujeito chamado Heráclito. Ele falou sobre o princípio da impermanência, não é? Da ideia de que na vida tudo gira, na vida tudo muda. Hoje você olha de um jeito, você vive de um jeito, amanhã você já está vivendo de outro. E ele costumava dizer, para explicar algo que a filosofia é muito complicado, mas ele dizia que ninguém toma banho no mesmo rio 2 vezes. Eu decorei isso porque quando falava de algo comum à realidade, não é? É o princípio da impermanência. Quem crê na providência divina enxerga a vida como uma dádiva, um presente. E que se recebe nela, o que se recebe nela, o que se recebe na vida, tem que diminuir o retorno, está chiando aqui. O que se recebe na vida é graça, não é recompensa. Não é recompensa porque não depende de mim, de você, os nossos méritos. Lutero vai escrever naquele hino famoso, a nossa força nada faz. Capítulo 6, ele está no meio do primeiro e do segundo banquete de Esther. Esther toma coragem, chega diante de Assuero e pede que lhe seja dada a oportunidade de preparar um banquete com a presença de Amã. E aí no capítulo 5, ao final, quando Assuero está curioso para saber qual seria o pedido de Esther, ela diz, olha, eu quero a permissão para fazer um outro banquete, também com a presença de Amã. Daí então, amados, nós terminamos a última quinta-feira. Amã chega em casa como, né? Ele sai da presença do rei, da mesa do rei, alegre, animado, mas ele fica furioso quando ele vê Mardoqueu, o Mordecai, e este não se prostra diante dele. Isso lhe deixa furioso. Chegando em casa, ele começa então a contar à sua família, aos seus amigos, acerca da glória das suas riquezas, versículo 11, da multidão dos seus filhos, de tudo aquilo que o rei o havia engrandecido, como ele estava colocado em posição de exaltação sobre os oficiais, servos. E daí então, ele se gaba, ele se orgulha, ele se enche de si mesmo, até o ponto que o êxtase dele era tão grande que a sua mulher e os seus amigos lhe recomendam algo mais ou menos nessa direção. Já que o que lhe perturba é Mordecai, faça uma forca para ele. Faça uma forca para ele. Tem gente, amados e amadas, que
é construtor de forcas. Tem gente que vive querendo mal dos outros que prosperam, ou que, de algum modo, nem que prosperam, porque Mordecai não prosperava diante daquilo que Amã tinha de êxito na sua vida. Mas era uma oposição. Tem gente que quer acabar com a oposição. Tem gente que não gosta de dialogar com o contraditório. Tem gente que não tem a humildade de lidar com quem pensa diferente. Amã era assim. E para quem realmente não gosta de viver com o diferente, para quem não tolera o contraditório, a solução é fazer uma forca. A forca intencionada, obviamente, para o seu desafeto. Ele, então, segundo a dinâmica do texto, manda fazer naquela mesma noite uma forca de 22 metros de altura. Terminamos então a mensagem dizendo: olha, agora os dias de Mordecai estão contados. Mas, contudo, entretanto, porém, todavia, algo acontece no capítulo 6. As reviravoltas na vida. Vamos ao texto? Naquela noite, o rei não pôde dormir. Então mandou buscar o livro dos feitos memoráveis que foi lido diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado Bigtã e Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham planejado matar o rei Assuero. Então o rei perguntou: que honras e distinções foram conferidas a Mordecai por ter feito isso? Os servos do rei que o serviam responderam: ele não recebeu nenhuma recompensa. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior do palácio real para pedir ao rei que Mordecai fosse pendurado na forca que ele, Amã, lhe havia preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Então o rei mandou que ele entrasse. Amã entrou. E o rei lhe perguntou: o que você acha que deveria ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar? Anote comigo aí quantas vezes vai aparecer o verbo ou um cognato da palavra honra. O que você acha, versículo 6, que deveria ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã pensou assim: a quem mais o rei poderia querer honrar, a não ser a mim? Por isso ele respondeu ao rei: quanto ao homem a quem o rei gostaria de honrar, que sejam trazidos os trajes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar, montado, e sobre cuja cabeça tenha sido colocada uma coroa real. Que os trajes e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei, para que se encarregue de vestir aquele a quem o rei deseja honrar. Depois que o leve a cavalo pela praça da cidade, proclamando em voz alta: é isso que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então o rei disse a Amã: vá depressa, pegue os trajes e o cavalo, e faça com o judeu Mordecai tudo o que você falou. Ele está sentado junto à porta do rei, e não omita coisa nenhuma de tudo o que você falou. Amã pegou os trajes e o cavalo, vestiu Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade,
proclamando em voz alta: é isso que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei, enquanto Amã foi correndo para casa. Angustiado e de cabeça coberta, Amã contou a Zeres, sua mulher, e a todos seus amigos tudo o que tinha acontecido com ele. Então seus amigos, que eram sábios, e Zeres, sua mulher, disseram: se Mordecai, diante do qual você já começou a cair, é da descendência dos judeus, você não conseguirá fazer nada contra ele. Você certamente será derrotado. Enquanto estes ainda falavam com ele, os eunucos do rei chegaram e, sem demora, levaram Amã ao banquete que Ester havia preparado. Você pode dizer amém? A leitura da palavra. As reviravoltas na vida. Iago, quem crê na providência divina enxerga a vida como uma dádiva e o que se recebe nela como graça e não como recompensa. Existem 3 reviravoltas nesse texto que eu quero salientar para você nesta noite. O primeiro, nos 3 primeiros versos. Quem foi esquecido, agora é lembrado. O segundo, dos versos 4 a 11. Quem queria ser honrado, agora é quem honra. E a terceira, dos versos 12 e 14. Quem sai de casa eufórico, volta ou voltou angustiado. O verbo honrar aparece 6 vezes, mas no versículo 3 aparece um cognato, né? Uma raiz, a mesma raiz. Quando o rei pergunta: que honras e distinções foram conferidas a Mordecai por ter feito isso? Você se lembra muito bem que no primeiro banquete Ester se preparou espiritualmente. Mas ela entendeu que aquele não era o tempo da denúncia. Não era a hora de colocar todas as cartas na mesa. Eu compartilhei com vocês de que Amã estava por demais confiante. E é interessante como que o homem arrogante, presunçoso, ele está muito perto da queda. Não é? Abrindo parênteses aqui para falar um pouco de futebol, de Copa do Mundo. Hoje uma comentarista falou no jogo da Alemanha, mais uma vez eliminada na primeira fase da Copa do Mundo, o seguinte: a Alemanha jogou essa primeira fase como se fosse apenas uma questão de detalhe ganhar os jogos. Por isso perdeu do Japão, empatou com a Espanha e ganhou o jogo hoje da Costa Rica, mas não valeu de nada o esforço. Não é apenas uma questão de detalhe ganhar uma partida. Exige esforço. Na vida é assim. Na vida é assim. Por isso, Iago, quem é esquecido, ou quem foi esquecido, agora é lembrado. Amã estava autoconfiante. A forca para Mordecai, ele havia passado a noite inteira fazendo. Uma forca de 22 metros de altura, João Batista, é um trabalho e tanto. Naquela mesma noite que Amã, ao invés de dormir, estava construindo a forca, o Senhor tira o sono do rei Assuero. Versículo 1 vai dizer, no capítulo 6, naquela noite o rei não pôde dormir. O sono fugiu. O que faz, amados, com que o homem perca o sono?
Quase um século antes, Nabucodonosor, por exemplo, em Daniel 2:1, teve uns sonhos que o deixaram perturbado e ele também ficou sem dormir. Depois de algum tempo, no capítulo 6, versículo 18, é a vez do rei Dario, que vai para o palácio, passa a noite em jejum, mesmo, e ele não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e o sono fugiu dele, porque ele estava preocupado com Daniel, que estava na cova dos leões. Nabucodonosor, Dario e Assuero, poderosos da terra, poderosos para comprar lençóis, colchões, camas, ornamentar quartos, refrigerar ambientes, mas nenhum deles, bem como nenhum dos poderosos da terra, tem condições de comprar o sono. O sono é dádiva de Deus. Gosto muito da tradução da NVI, do Salmo de número 127, verso 2. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Quem concede o sono? O próprio Senhor. Salomão, em Eclesiastes 5:12, vai dizer que doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. Há poderosos na terra que não estão dormindo. Há ricos que não conseguem dormir. Deus interrompeu uma noite agradável de sono para que Assuero fizesse um pedido incomum. Como ele não conseguia dormir, ele pede que lhe seja lido o tal do livro dos feitos memoráveis. Livro dos feitos memoráveis. É uma espécie de fonte, ou catálogo, ou registro, ou ata, em que uma lista de honra do rei era composta. Via de regra, serviços especiais que eram prontamente recompensados, fazia parte desse registro, deste livro. O nome diz por si só, Livro dos Feitos Memoráveis. A providência de Deus, amados, está em todo o livro de Esther. Por isso que eu tenho chamado essa série de Deus nos detalhes. Num livro que eu não imagino o tamanho do mesmo, foi lido justamente, é uma coisa de Deus, né? Justamente a parte que falava de Mordecai. Então diz o versículo 2: achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado Bigtã e Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham planejado matar o rei Assuero. Você conhece essa história, está lá no capítulo 2, versos 21 a 23. E no final do verso 23 vai dizer de modo muito claro: isso foi escrito no livro das crônicas diante do rei. Agora então, perturbado por não conseguir dormir, este livro é lido nestas páginas. E o rei pergunta então no versículo 3, que honras e distinções foram conferidas a Mordecai por ter feito isso? E o que responderam? Os servos do rei: ele não recebeu nenhuma.
recompensa. O ponto é esse, amados. O que Mordecai havia feito estava registrado, mas recompensa ele não havia recebido. Isso me fez lembrar um outro texto de Eclesiastes, no capítulo 9, versos 14 e 15. Havia uma pequena cidade onde moravam poucos homens. Um rei poderoso atacou a cidade, sitiou-a e levantou contra ela grandes rampas de ataque. Nessa cidade se encontrava um homem pobre e sábio, que poderia ter livrado a cidade com a sua sabedoria. No entanto, ninguém se lembrou daquele pobre. O mundo não vai se lembrar de muito daquilo que você fez ou representou na história. Recompensa, honra, salário, medalha, certificado de honra ou mérito, esquece. Ah, pastor, eu dediquei minha vida inteira naquele trabalho faz para Deus, no livro dos feitos memoráveis celestiais, o seu nome está escrito. Faça para Deus. Faça para ser lembrado por Deus. Não espere receber recompensa na terra a respeito de nada. Mas Deus é tão bondoso que às vezes, preste atenção, às vezes, por conta de uma providência que a gente não consegue entender, me lembro de William Cowper, por detrás de uma providência carrancuda, Deus esconde uma face sorridente. Me parece que às vezes, amados, quando a coisa está piorando para a gente, Deus nos dá um vislumbre da sua graça. E Deus então tira o sono de um homem poderoso, que poderia pedir, olha, eu quero leiam para mim poesias da cultura persa. Ou ele poderia encher a cara, porque o beberrão ele era. Traga-me os vinhos. Ele poderia ter atacado a geladeira do palácio. Mas ele resolveu, amados, pedir que lhe fossem lidos crônicas. Seria a mesma coisa, gente, só para trazer a miúdos, do pastor perder o sono e falar, eu quero ouvir as atas das assembleias da igreja. Deus se lembra de cada detalhe. Iago, a segunda reviravolta é quem queria ser honrado, agora é quem honra. Eu disse para vocês de que Deus tirou o sono do rei e Amã perdeu o sono porque ele estava construindo a forca. Ele vai correndo para o palácio pela manhã. Ele queria ser o primeiro a ter acesso ao rei. O versículo 4, o rei pergunta, quem está no pátio? Olhe para mim, por providência. Poderia ser qualquer um. Mas era quem? Amã. Amã é convidado. Amã está no pátio. Agora Amã está diante do rei. E o rei então lhe pergunta, o que você acha que deveria ser feito ao homem? E aí nós temos a série de 6 vezes o verbo honrar. Amã certamente pensou que ele era esta pessoa. Ele era muito autoconfiante, amados. Amã tinha um ego gigantesco. Amã se sentia o centro do mundo. O centro do mundo. Ele achava que todas as pessoas o queriam honrar. Pensando ser ele o homenageado, ele caprichou no ritual
pomposo. E você lê o texto, não é? Trazidos trajes reais. Até o cavalo teria uma coroa feita para ser colocada em sua cabeça. Trajes, cavalo, seriam entregues a um dos nobres oficiais. Ele iria se encarregar de vestir aquele a quem o rei desejava honrar. Se isso não fosse o bastante, alguém à frente diria em alto e bom som: é isto que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Eu vi um detalhe importante da história. Heródoto, historiador grego, vai dizer que os reis da Pérsia tinham cavalos trazidos da Armênia, que eram notáveis por sua beleza. E nenhum homem, sob pena de morte, poderia montar no cavalo do rei, nem se assentar no seu trono, nem usar sua coroa ou segurar o seu cetro. Mas como o rei fez a pergunta, Amã criou esse estilo pomposo aqui. Resultado, queridão, queridona, Amã estava prestes a aprender uma dura lição. E a dura lição está no versículo 10. Vá depressa, pegue os trajes e o cavalo. Trajes reais, cavalo real. E faça com o judeu Mordecai. Eu fico imaginando que quando Amã ouve judeu, ele que era um amalequita, descendente de Agag, judeu, Mordecai, faça com ele tudo o que você falou. Amã pega os trajes, o cavalo, veste Mordecai, e ele mesmo proclama: é isto que faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Quero falar algo muito direto para você, muito mesmo. Eclesiastes nos ensina também que na vida tudo passa. A vida debaixo do sol é pura ilusão. É como correr atrás do vento. Quem diria, amados? Tudo aquilo que Amã estava sonhando, planejando, aquele filme que passou na sua cabeça, agora, à luz daquilo que Salomão havia dito, tudo se transforma em vaidade. Eclesiastes 1,14. Vi todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade. É correr atrás do vento. Tudo é vazio. Hoje você espera uma honra para si. Amanhã você precisa honrar um outro no seu lugar. Aquilo que você valoriza muito aqui na terra, vai chegar um tempo, amados, que não vai se importar mais. Você não vai se importar mais. Lembro de ter ouvido o pastor Ivênio falando isso, né? Por que no céu nós vamos ter as estradas pavimentadas de ouro, né? Aquilo que os homens mais valorizam aqui na terra, no céu, a gente vai pisar. Vai ser asfalto. Mordecai é um honrado que foi esquecido. Por isso que a gente precisa ter esse espírito de Mordecai. Crer que é o Senhor quem nos recompensa a seu tempo.
Lá do finalzinho do capítulo 2 até o início do capítulo 6 de Esther, você não vai ver em nenhum momento Mordecai reivindicando algo de sua recompensa por ter salvado a vida do rei. Ele havia caído no esquecimento, seu nome estava escrito em crônicas, no livro Memorial dos Feitos, ou livro dos Feitos Memoráveis. Mas era um livro que ninguém lia. Era uma história que havia ficado no passado. Você que é mãe, você que é pai, quanto investimento você tem feito no seu filho? E você hoje fica em crise dizendo, ele não valoriza, não precisa. Está registrado. Ou talvez você que recebe algum tipo de desonra ou de esquecimento, por se dedicar a um trabalho, por se dedicar a um ente querido, por investir em uma amizade. Os líderes de ministérios aqui, por se dedicar a um ministério. E a coisa não anda. A coisa não anda. E você fica pensando, meu Deus, tem alguma coisa de errado. Creia na divina providência. Eu fui levado ao Salmo 131, versos 1 a 2, quando eu pensei em Mordecai quieto, esquecido, mas agora lembrado, desonrado, mas agora honrado. E olha que ele nem tinha ideia de que na casa de Amã havia uma forca já feita para ele. Olhe para mim, por favor. Talvez se ele soubesse, ele teria colocado tudo a perder. Tem coisa que não é para a gente saber. Por isso que se você não sabe de algumas coisas, não sai buscando não. Não procura não, porque quem procura, acha. E não é de Deus para você saber. Mordecai estava ali, em silêncio, ele não fala absolutamente nada. E só para não perder o fio da meada, o Salmo 131, 1 e 2. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não anda à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim. Sabe o que você tem que fazer? Espera em silêncio. Não fala nada. Descansa. Quem te prometeu garante. Isaías 57:15 fala sobre isso. Porque assim diz o alto, sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Daí nós temos a terceira reviravolta. Quem saiu de casa eufórico, lembra de como Amã saiu de casa? Eufórico. Ele chega alegre e animado, furioso, com Mardoqueu, recebe a sugestão de Zeres e seus amigos, manda construir a forca, ou prepara a forca, sai de casa cedo, pensa que seria o dia da vitória. O que fazer quando você pensa que o dia da vitória chegou e não chegou? Para Amã não chegou, por quê? Porque ele queria satisfazer o seu desejo de vingança. Agora, repare o contraste no versículo 12. Por favor,
o contraste do versículo 12. Mordecai, que foi honrado, volta para a porta do rei. Por que Mordecai está sempre na porta do rei? Porque é o local dele de trabalho. Ele era funcionário, amados, de terceiro escalão. Não sabemos se ele era o porteiro, se ele era alguém que ficava anotando o nome das pessoas que entravam no pátio. Ele voltou ao lugar que ele estava. Quem é humilde, amados, pode ser honrado pelos homens, mas isso não sobe a cabeça dele, nem dela. Por quê? Porque, amados, a humildade atrai o favor de Deus. A humildade é a linguagem dos súditos do reino de Deus. Porque o reino de Deus é o reino dos pequeninos. O reino de Deus é o reino dos marginalizados. O reino de Deus é o reino de ponta cabeça. No reino de Deus, o maior é quem serve e não quem é servido. O reino de Deus é o reino das criancinhas. Quem não se fizer humilde como esta criança, Mateus 18, não vai herdar o reino dos céus. O reino de Deus é o reino do bem-aventurados, os pobres de espírito, os humildes de espírito. Mordecai é ovacionado. Ele tira os trajes reais, sai do cavalo real e volta para o trabalho. Queridão, queridona, quando o Senhor lhe honrar, e ao final eu vou dizer de que essa honra é própria, é resultado de obediência. Quem é obediente, Deus honra. Você vai voltar para o seu local de trabalho, por mais simples que seja, e como se nada tivesse acontecido. Você vai voltar para o seu seio familiar, de maneira alguma, você não muda, amados. Não há nada que aconteça a você que mude quem você é. Não importa, você pode ganhar uma promoção no trabalho, você pode ganhar um título ministerial, você pode ser bem-sucedido em alguma empreitada, mas Deus quer que, como Mardoqueu, você na mesma hora, terminou? Volta para o seu lugar. É aquilo que perguntaram para a mãe de Martin Luther King. Qual é o segredo, qual foi o segredo da educação que você deu a Martin Luther, a esse garoto que se transformou esse ícone hoje? A mãe dele teria respondido assim: eu dei asas e raízes. Asas para que ele não encontrasse limites para os seus sonhos. Por isso que a gente tem eternizado o seu discurso mais famoso, I have a dream, eu tenho um sonho. Mas eu também dei raízes, para que ele nunca se esquecesse de onde ele veio. Mordecai vai para a porta do rei. E Amã foi correndo para casa, angustiado, de cabeça coberta. A linguagem do texto pressupõe aqui, amados, de que era um tom de lamento. Era um tom fúnebre até, como alguém que lamenta por alguma calamidade ou por alguma morte. Morreu alguém. Quem morreu? O ego de Amã. O ego de Amã apodrecia. Ele fedia por dentro. Porque o homem mau é assim, amados. Ele volta angustiado, de cabeça coberta. E agora, amados, olha só, uma outra reviravolta interessante, né? A mulher, os amigos, ao ouvirem aquilo que tinha acontecido, dizem o seguinte: se Mordecai, versículo 13, diante do qual você já começou a cair, é da descendência dos judeus, a gente já sabe onde isso vai dar. Por que, amados, que ela fala isso, ou eles falam isso? Ecos de Ezequiel 38, 23, que diz assim: assim revelarei a minha grandeza
e a minha santidade, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Zeres e os seus amigos sabiam que se Mordecai, da descendência dos judeus, estava sendo exaltado, quem é que seria humilhado? O próprio Amã. Essa é a lógica, amados. E agora, o jogo vira. E Amã não estava preparado, amados. Ele ainda estava elaborando consigo mesmo o que estava acontecendo. E aí vem o versículo 14. Enquanto estes ainda falavam com ele, os eunucos do rei chegaram e, sem demora, levaram à mão o banquete que Ester havia preparado. Apressadamente. Ele não estava preparado, amados, para aquilo que ele haveria ainda de fazer naquele segundo banquete com Ester, que nós vamos ver em outra mensagem. Eu quero lhe fazer a seguinte pergunta. Amã não estava preparado. Seu orgulho estava ferido. Seu ego havia sido revelado. E você está preparado? Você está preparado para o dia mau? O dia que o Senhor fará justiça ao seu povo? Em Deuteronômio 32, 35 e 36, o Senhor diz: a mim pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando o pé deles resvalar. Porque o dia da sua calamidade está próximo, e o seu destino se apressa em chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo, e se compadecerá dos seus servos, quando notar que o poder deles se foi, e já não há nem escravo e nem livre. Nesse texto das reviravoltas, amados, nós vamos estar vendo na próxima mensagem o quanto que custou a Amã seu orgulho, seu senso obstinado de vingança, a sua precipitação, o seu ódio, a sua contrariedade em relação a Mordecai, em relação ao povo de Deus. Duas apenas aplicações, Iago, eu quero fazer para a gente ir para casa pensando sobre tudo isso. Primeiro, você nem sempre será lembrado pelos homens pelo bem que você fez. Mas quando é para glorificar o nome do Senhor, ou quando for para glorificar o nome do Senhor, a sua honra virá. Sabe por que eu aprendo isso? João 12, 26, Jesus diz assim: se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Eu não falei que eu ia explicar essa questão de quem nos honra? 6 vezes. Isso é que acontece ao homem a quem o rei deseja honrar. Jesus diz: se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Preocupe-se em servir a Jesus, mesmo que seja no anonimato, mesmo que o seu nome não fique em destaque. Antes do cativeiro, por isso, mais de um século antes desse texto, quase 2 séculos antes, o profeta Jeremias disse o seguinte, claro que é o Senhor falando por intermédio dele:
no capítulo 29, 11 a 13. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho, aleluia, a respeito de vocês. Deus manda dizer a você que está sofrendo, eu é que sei. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então, para fazer conexão com aquilo que Jesus disse, vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Preciso explicar mais? Segunda e última aplicação, Iago. Cuidado com o orgulho, tá? O orgulho sempre precede a queda. Provérbios 16, 18 diz: antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Viva de modo humilde. Assim você desfrutará desde aqui o céu que Deus tem reservado para você. Porque é interessante, queridão e queridona, que Jesus, quando esteve aqui na terra, ele não disse que nós deveríamos aprender dele a fazer milagres, ou deveríamos aprender dele a ensinar ou a pregar. Mas em Mateus 11, 29 diz: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. E em Mateus 23, 12 vai dizer: quem se exaltar será humilhado, hein, Amã? E quem se humilhar, como Mardoqueu, será exaltado. Deixando na tela, Iago, a grande ideia: quem crê na providência divina enxerga a vida como uma dádiva, e o que se recebe nela como graça e não como recompensa, porque nós não temos que esperar nada aqui na terra. Eu quero compartilhar acerca de um homem de Deus no passado, e William Barclay compartilha isso no seu livro O Segredo do Contentamento. Quando Charles Simeon estava em seu leito de morte, alguém lhe perguntou: o que você está pensando? E ele respondeu: eu não estou pensando, eu estou desfrutando. Simeon, que dedicou sua vida inteira a desfrutar da comunhão com Deus em Cristo, agora, quando a morte se aproxima dele, a morte significava apenas uma comunhão plena e sem empecilhos do tempo. Uma vida de satisfação em Deus hoje vai levá-lo amanhã a uma alegria maior na vida futura. Por isso, em vez de medo e ansiedade, os últimos dias de Simeon e de um homem de Deus é sempre marcado por satisfação. Me lembro de Billy Graham, que disse: quando vocês ouvirem falar que eu morri, não acreditem, eu apenas mudei de endereço. Eu estou mais vivo do que nunca. É isso. Quando a nossa vida é marcada com comunhão com Deus, como Mardoqueu, calado, mas esquecido, aviltado, mas jamais se prostrando. Quem vive assim, quem mantém sua fé viva, vive e morre com contentamento. Por isso que, para terminar,
Um puritano chamado Borrocus disse o seguinte: nenhuma alma irá ao céu, senão aquela a qual o céu já veio. Em vida, experimentamos uma amostra da glória, quando temos união e comunhão com Deus, em Cristo Jesus. Esta é a fonte do nosso contentamento. O rei pergunta: foi concedida alguma honra a Mardoqueu? Responderam para ele: não, nenhuma recompensa. Então agora eu vou, conta comigo, honrar, 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 honrar e honrar. Porque Jesus manda dizer a todos nós: se alguém me servir, meu Pai o honrará. Abaixe sua cabeça e ore ao Senhor e agradeça. Agradeça porque você veio aqui. Agradeça porque você ouviu essa mensagem. Agradeça porque a sua vida foi impactada. Agradeça porque foi renovado o seu desejo, o seu apelo, o seu clamor para ter uma vida de serviço, de comunhão e de fé com o Senhor, para que Ele possa lhe honrar. Como Pedro disse, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E antes Ele vai dizer: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, vos exalte. A seu tempo vos exalte. Deus, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado pela sua revelação, muito obrigado pela exposição, muito obrigado pelo teu povo reunido nesta noite, com a sua palavra aberta, e que ela seja alimento, direção, orientação plena para todos nós, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Ore silenciosamente, agradecendo a Deus por essa palavra.